Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, essa semana aqui, o título desse vídeo é 4 dias, e vou explicar por quê, tá? E talvez eu faça um vídeo por dia, 4 vídeos, um dia por vídeo essa semana. O bom, irmão, que tem muita coisa aqui da Palavra de Deus para ensinar a vocês, tá? Mesclando a situação de hoje com ensinamentos práticos da Palavra de Deus. Tem juízes para falar com você, tem evangelhos, tem tudo. Hoje, porque também a pegada da memória, para vocês terem sempre a memória, vocês vão precisar muito da memória, irmão. Tá? Vocês vão precisar muito da memória para você fazer o que o Davi falou no Salmo, né? Escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu coloquei agora no zap dos irmãos da igreja, que é os imitadores de Cristo, e postei no Facebook também, que um coreano, ele tem hoje, esse sul-coreano, ele tem o maior QI do mundo. É um teste de QI que eles fazem lá, tá? Inteligência, percepção. Ele tem, inclusive, um QI maior do que o Albert Einstein. Aqui no Brasil, acho que quem tem o maior QI é aquele Roger, que é vocalista e guitarrista do grupo Traje a Rigor, que trabalha com o Danilo Gentili. É um teste que eles fazem lá, lógico, né, baseado em conhecimentos e um raciocínio, tem várias outras coisas lá, né, uma ciência que eles usam lá para testar o seu QI, que é o coeficiente de inteligência. Então, o que tem o maior do mundo, inclusive o maior que o Albert Einstein, é um sul-coreano. Até aí tudo bem. Só que entrevistaram ele e sabe o que ele declarou? Da onde vem todo aquele conhecimento e inteligência dele? Da Bíblia. Então vocês têm que sempre ir para a Bíblia, tá, irmão? Ontem, antes de começar aqui, porque negócio da memória, eu vou explicar o que é santificação na prática. Na única passagem da Bíblia que explica o que é na prática a santificação, tá? Muitos irmãos, alguns irmãos, tá? Jesus não agradou todo mundo, podem estar assim, tristes comigo pelo tom que eu uso, às vezes expondo, né? As pessoas, igual o pastor Elva, essas coisas. Mas, meu irmão, é para ensinamento. Vocês têm que saber que eu não faço fofoca. Porque tem muita gente que faz isso. Liga para os outros para falar fofoca. Eu falo nos meus vídeos que eu não tenho como me deslocar. Entendeu? Eu aproveito para ensinar. Isso aqui é para ensinamento. Então, se você acha que o que eu estou ensinando é errado, vocês podem me contestar biblicamente ou vocês podem seguir o seu próprio conhecimento. Isso aqui não é para forçar ninguém, não. Isso aqui é uma linha auxiliar. Tá? Para ajudar na sua conduta cristã, para você receber as bênçãos de Deus na sua vida, que a maior delas eu já falei que é a paz, para você encarar qualquer tipo de problema, e a sabedoria para você identificar o que está vindo de Deus, da palavra, e o que está vindo de Satanás. Para vocês aplicar na vida de vocês. Aqui não é para repregar, nem para ficar criticando. Pregações não. Igual eu falei do monte, né? Eu expliquei que quando Jesus fala em Mateus 24, em Lucas 22, ele diz que para você fugir para os montes. Eu falei que aquilo ali é para... Jesus é uma parábola ambulante, irmão. Se você ler os evangelhos de novo, Jesus é uma parábola ambulante. Porque ele, apesar de ser humano, ele tinha contato em oração com o Pai, direto. E quando você tem contato tanto com a palavra que Jesus, com 12 anos, ele estava ensinando no templo, então para ele ensinar aquilo ali, ele teve que ler os pergaminhos, tá? Então quando você tem esse conhecimento de Bíblia e essa comunhão com o Pai, igual esse sul-coreano aí do QI alto, você tem um nível de conhecimento tão elevado que Jesus falou, como é que eu vou explicar para esse povo? Então ele canalizou todo aquele conhecimento por parábolas. Cada parábola, irmão, é um ensinamento tremendo. E atemporal, ou seja, serve para os dias de hoje. Então, meus amados irmãos, ontem eu estava até meio assim triste, porque eu falei, será que eu ofendi alguém? Será que eu estou sendo muito grosso? Igual falaram para mim, Ricardo é muito grosso, ele fala com um ar de arrogante. Mas aí, Deus começou a me lembrar dessas coisas. Tu tá me entendendo? Ele começou a lembrar dessas coisas. A primeira coisa que ele me lembrou, que ele me questionou, ardou no coração, falando assim, as suas bênçãos estão vindo de mim? Ou está vindo de Satanás? Porque, meus amados irmãos,
Eu já falei para vocês ano passado a história dessa casa. Muitas coisas eu mesmo fiz. Foi eu mesmo que botei piso, agora eu tô pintando ali embaixo. É muito dinheiro, então é impossível pelo que eu ganho eu ter uns bens desse aí. Mas o Ardor na época falou o seguinte: se você pedir 1 centavo de empréstimo no banco, eu saio fora. Você vai conseguir a sua casa mais rápido, mas não conte comigo. Foi o que o Ardor me disse. E no mesmo dia, uma dos meus clientes é uma gerente, era uma ex-gerente da Caixa Econômica, que abriu uma empresa dela própria de financeira, de empréstimo. Ela, no mesmo dia, ela, do nada, ela entrou aqui e falou: e cara, se tu quiser 50, 100 mil aí, fala comigo, tá? Teu score tá lá no alto, né? Teu score é lá em cima, que eu vou facilitar, vou botar tabela zero. Olha só como é que o diabo trabalha. O diabo, ele tá sempre te botando situações para ver se você vai cair e desobedecer. Então eu preferi obedecer ao Senhor, só que durou 3 anos. Se eu tivesse pego o empréstimo, ia durar 3 meses. Só que é bem melhor esperar o tempo de Deus, irmão, bem melhor. Então, por quê que ele perguntou se era de mim, essas bênçãos que eu estou ganhando era de mim, e essa vontade de ensinar isso para que vocês também sejam abençoados, ou era de Satanás? Então eu pensei, não, vem do Senhor, porque se eu falo que é de Satanás, eu estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Aí eu falei assim: Senhor, e esse negócio aí desse meu jeito? Aí o Deus me fez me lembrar de outra passagem. Eu estou falando sério, tá, irmão? Ele fez lembrar de outra passagem. De Jesus que o fariseu, não sei onde está, mas eu me lembro que ele fala que Jesus, ele mete o pau no fariseu, chamando ele de hipócrita, e o Jesus, ele manda uma letra enviesada. Depois eu vou ver onde está essa passagem. Que o senhor fariseu fala assim: Senhor, assim você ofende nós. Querido, a verdade, ela vai ofender quem está no caminho errado. Agora resta saber se você vai parar para pensar, porque aí depois ele fez me lembrar de Paulo: examina-te o homem a ti mesmo. Então você examina se o que eu estou falando está batendo ou não está batendo, porque eu também estou aqui para aprender, tá, irmão? Igual o comentário do irmão: a gente tem que estocar alimento justamente por causa disso. Eu falei: tá, tudo bem, eu tenho condições hoje, eu tiro do meu investimento, faço uma compra de 3 mil hoje. 3 mil reais dá para estocar bastante coisa, né? Legal. Mas e os outros que não tem? No dia que qualquer um me responder isso, aí eu deixo de falar sobre o assunto. As pessoas que ganham 1.500, 2.000, 2.200, como é que ela vai estocar alimento com o preço dos mercados? No dia que vocês me explicar isso, eu paro de falar isso. Porque minha cabeça é lógica e eu tenho memória. A Bíblia não se contradiz. Outra coisa que eu estou querendo falar nos vídeos há um tempão e eu vou falar agora. Os profetas do caos, eles se alimentam da imprensa, tá? A conjectura, as pessoas elas pegam uma notícia tendenciosa, vindo da imprensa. Como eu te falei nos outros vídeos anteriores, nunca confie em recorte, tá? Essa conjectura, ela vira uma certeza e ela é espalhada, causando o pânico irracional. Um dos exemplos disso é a ameaça de bomba nuclear. Eu já falei que Kim Jong-un andava com a malinha para cima e para baixo, aí o Vladimir Putin também imitou ele, querendo falar assim: ó, se mexer comigo eu vou explodir o mundo todo. E andando com a malinha, com a algema, né, na mão direita dele, andando aí, tipo falando assim: ó, o meu botão vermelho tá na minha mão. Blefe, caô, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Cadê a bomba aí? O Irã não ficou quieto aí, gente? O Donald Trump, eu já falei isso aqui, cabe a repetir. No primeiro mandato de Donald Trump, o gordinho lá da Coreia do Norte, lá, o ditador Kim Jong-un, ficou falando que ia explodir míssil aqui, míssil ali. Aí o Trump só falou assim para a Casa Branca: ó, quantas pessoas tem lá na Coreia, quantos americanos estão morando na Coreia do Norte? Aí levantaram lá cerca de 10 mil americanos. Ele falou: manda telegrama para cada um. Fala para sair imediatamente da Coreia do Norte, vai morar em qualquer outro lugar do mundo ou voltar para os Estados Unidos. E fala que o Tesouro Americano está dando $50 mil para cada um para essa operação. Falou isso e divulga para a imprensa. No mesmo dia. Não precisou mandar telegrama, não precisou mandar $50 mil. No mesmo dia. O Kim Jong-un está calado. E até hoje ele está calado. Esse é o Donald Trump. O que eu queria dizer
é que muita gente vai falar, vai estourar a bomba atômica, vai acontecer isso, o anticristo não vai governar sobre baratas e nem poeira atômica. É isso que eu estou falando para vocês. Vai haver parte de redução populacional que faz parte do plano? Vai. Mas lembre-se, meus amados irmãos, você tem que sempre ponderar o outro lado. Se você morrer, for uma dessas da leva da redução populacional, se você estiver na luz, igual eu falei no vídeo anterior, você está em Cristo. Qual é o problema, irmão? Agora, se você tiver coisas escondidas, o ladrão, quando vem de noite, tá? Que até o irmão Ricardo Silva, um abraço, o nome desse filme é Efeito Dominó, que eu falei do vídeo anterior, com Jason Statham. O ladrão pode vir e contar algumas coisas suas aí que vai te comprometer, tanto para os homens quanto para Deus. Vai te bater na trave no dia do juízo. Então, os meus vídeos é para estimular vocês ficarem na luz. Então, o Senhor acalmou meu coração ontem, entendeu, irmão? Porque, meus amados irmãos, eu acho incrível como é que tem gente que assiste meus vídeos e continua acreditando na Globo, cara. Eu falei pro Senhor, só pode ser problema de memória. Porque vocês não vão ter nenhuma chance, irmão, se vocês não guardarem pelo menos o básico da palavra de Deus no teu coração. Gente, tem crente que está morrendo de infarto porque tomou a picada dos infernos, que já foi provado que é uma farsa, foi banida no mundo inteiro, cara. Mas aonde eles viram isso? Eu me lembro disso. Na época da pandemia, pouco serviço, eu vou ver o que está passando na televisão aqui. Record! Estava mandando e chamando quem estava falando negócio de vacina de negacionista, a Record. Por que eu falo a Record? Porque é uma emissora, entre aspas, evangélica. Ela tinha que ensinar a verdade para você. E não uma enganação de Satanás, irmão. Então tem muita gente aí que vai ficar prestando atenção nessas novelas adulteradas da Record. Aí emenda com noticiário. Tudo vendido para Satanás, irmão. Para te colocar pânico, para te matar. Pô, vocês vão ficar... Ah, Ricardo, como é que você sabe dessas coisas aí? Vai lá, muitas vezes eu uso a própria mídia, mas a manipulação. Mas eu uso os canais certos. Quais são eles, Ricardo? Kim Paim, nessa ordem. Kim Paim e Paulo Figueiredo. Os caras sabem. Se tu quiser saber de tarifaço dos Estados Unidos, que está acontecendo, Paulo Figueiredo. Ele faz 3 programas de 1h20, toda terça, quarta e quinta. Paulo Figueiredo Show. Aí vai falar que Paulo Figueiredo é o quê? É um disseminador de fake news? A imprensa tentou falar isso, mas agora a G1 tá ligando para ele, para perguntar como é que tá o clima lá, se vai sair Magnífico para lá, e ele responde todo mundo. E aí, cadê o blogueiro bolsonarista, espalhador de fake news? É a fonte da grande imprensa agora. Kim Paim. Pessoa que quiser estudar história, política e geopolítica mundial e brasileira, vai ter que passar pelo Atlas do Kim Paim. E você acha que é coisa da cabeça dele? Ele usa a coisa da própria imprensa, só que ele pesquisa na Biblioteca Nacional. Saiu um nome na imprensa, ele vai lá pesquisar o que é. Ele estava falando desse Al Gore, com quem ele é ligado. Sabe de onde estão essas notícias? De que, como é que se diz? Que o tarifaço vai favorecer o Lula? Dos bilionários da BlackRock. Esses de Apocalipse 18 que eu falei no vídeo passado, que vão lamentar a ruína da grande Babilônia, da grande prostituta. O Trump, ele vai destruir a grande Babilônia. Por que eu falo que o Trump, ele é o rei Jeú? Porque o rei Jeú foi quem matou Jezabel, que botou medo até em Elias. Se vocês não sabem, ou se vocês não lêem a Bíblia. Para quem não é chegado muito à Bíblia aí, porque meus vídeos, ele pega todo mundo, tá, irmão? Elias foi um cara muito corajoso, que inclusive ele falou, sobre minha palavra vai ficar 3 anos sem chover. Elias foi no palácio do Acabe sendo ameaçado. Quando você é sendo ameaçado por uma pessoa, você vai na casa da pessoa, irmão? Ele ia, porque ele tinha coragem do Espírito de Deus que era derramado em porções naquela época. Tá? E ele fez piada, porque ele falou, vamos acabar com essa história aqui. É o que eu falo nos meus vídeos, irmão. Acaba com a história da tua vida. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é Bíblia, ou é imprensa. Quem responder com fogo, entendeu? É Deus e Israel. E ele falou, vai vocês primeiro aí, ô profeta de Baal. Baal-Zebu. De onde veio a palavra Beelzebu. Aí eles ficaram lá, fizeram todo o ritual lá, o Elias fazendo piada, cara.
Fala mais alto, tá? Que eu acho que esse teu Baal aí tá dormindo, tirando onda, irmão. Ele falou, vocês acabaram aí? Ficaram a noite toda aí, né? Cadê? O sacrifício continua aí, não veio fogo não. Quando Elias começou a orar, veio fogo e vape. E o povo todo soube que Israel, que Deus é o Deus de Israel, é o Deus do mundo todo. Mas esse próprio Elias se escondeu com medo de Jezabel, esposa de Acabe. E Jeú não quis nem saber. Mandou passar o rodo nela e acabou. Esse é Jeú, que hoje em dia é o Donald Trump. Só para esclarecer, tá, irmão? Agora vamos para a leitura. Livro de Ezequiel, no capítulo 9. Ponto a ponto, tá? A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então bradou com todo vigor os próximos aos meus ouvidos. Guardiões da cidade, tomai posição, cada um com a sua arma de extermínio em mão. Imediatamente, seis homens vieram pela porta superior do templo que está voltada para o norte. E cada um desses executores empunhava a sua arma de destruição. 6 é o que na Bíblia, irmão, para quem não sabe? 6 é número de homem. Porque foi no sexto dia que o homem foi criado, tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês, que ainda tem a ver com o negócio de estocar alimento. No sexto dia o homem foi criado, Deus criou tudo. O homem criou alguma coisa? Não, né? Deus deu para administrar, ainda assim ele fez besteira. Que Eva desobedeceu, ele foi na onda de Eva, própria esposa. Ele não fez nada, tá? O que Deus está mostrando ali? Não é a tua força criadora. Isso compete a mim. E a salvação também compete a mim e ao meu filho. O livramento, ele está falando isso, o livramento pertence a mim. Ah, Ricardo, então eu vou ficar de braço cruzado? Não, continua trabalhando, irmão. Paulo fala, aquele que não quer trabalhar, esse também não coma. Será que é tão difícil vocês tirarem a infantilidade, mesmo que te ensinaram desde criança, da prática? Eu estou aqui para mostrar a prática. Por isso que eu não uso linguagem convencional, irmão, entendeu? Então 6 é número de homem. Se é a força do teu bolso, então vai pela força do teu bolso. Se é a força do Santander, da Caixa Econômica do Banco do Brasil para me emprestar dinheiro, então eu vou pelo Santander. Deixa Deus de lado. Eu não vou esperar o tempo de Deus. Eu vou seguir a força do meu bolso. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? A viúva de Sarepta estocou algum alimento, irmão? A passagem diz, Elias também, né? A passagem diz que ela estava catando os últimos gravetos para fazer a última refeição, para comer e morrer. Nessa hora Deus mandou o Espírito Santo, porque Deus não pode voltar atrás na palavra dele. Ele fala no Salmo, Davi, né? Fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência desamparada, nem mendigando pão. O pastor estava falando negócio de estocar alimentos, justificando que durante a fraudemia, um monte de gente... Olha só a diferença, irmão. Ele mesmo não está percebendo. Ah, que nós compramos várias cestas básicas, os irmãos me ligando. Olha só, irmão, não está batendo aí com o Salmo, não. E fora que o pastor El, já comentando com a minha esposa uma vez, ele tem um imã para 171 que eu vou te contar, irmão. É só gente dando prejuízo nele. Ele mesmo contava nas lives aí. Isso é cristão aonde, irmão? Mas às vezes ele fala de gente que frequenta a igreja. Que negócio é esse? De frequentar a igreja, está passando fome a ponto de precisar de uma cesta básica. Onde o próprio pastor Elvis falou numa das pregações dele que ele estava numa situação muito difícil. Ele fala até que acabou a mistura, que ele tinha que resolver um problema. E a mulher dele falou, como é que vai ficar? Ele falou assim, Deus vai prover. E ele mesmo fala que apareceu um carro lá, né, de uma pessoa lá que entregou bolsas e bolsas que nem ele fazia durante o mês, quando ele tinha, na época, com mais dinheiro. No último momento. Não foi o que aconteceu com a viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta estocou algum alimento? Porque Deus quer provar a tua fé. Ele quer saber se você confia nele. Agora, esse negócio, desconfia, tá, irmão? Por que eu oro pelas pessoas de rua, ainda mais nesse frio? Mas a minha oração, ela tem uma frase, ela fala assim, Senhor, independente se for culpa delas. Porque essas pessoas, se você parar para ver, falaram uma mentira para ela lá, que em São Paulo estava dando emprego, no Rio de Janeiro estava dando emprego, que ele ia ser rico aqui, ia morar na Barra, ia morar no Morumbi. Mas Deus levantou um monte de gente lá, esposa, mãe, parente, amigo, falou, não vai, cara.
Aí ele foi, ignorou todo mundo, veio aqui com a roupa do corpo, atrás do sonho dourado, do Eldorado, no olho grande. Aí quando viu como a banda toca aqui, ficou morando na rua. Os outros, a mãe falando, não usa droga, cuidado com as amizades. Ele foi usar droga, depois foi pro crack, vendeu tudo e ele vai morar na rua. Então eu falo, Senhor, tem misericórdia independente da culpa deles. Então preste atenção nessas pessoas que estão mendigando pão, irmão. Tem história por trás, irmão. Não é cristão, querido. Não, aliás, é crente, não é servo do Senhor. Eu insisto nisso, tá, irmão? A gente tem que ser racional. Então tinha 6 homens executores e empunhavam suas armas de destruição, pronto para a matança. Entre eles estava um homem vestido de linho, que portava, aleluia, Senhor, que portava um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se postaram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus ergueu-se acima do querubim, onde havia repousado, e moveu para a entrada do templo. E Yahvé chamou o homem vestido de linho e trazia o tinteiro de escrivão da cintura. Quem é que se manifestou para ordenar o homem vestido de linho? Deus. E o Senhor lhe ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Jerusalém é o que, irmão? E marca com um sinal na testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam com todas as abominações que se cometem no meio do povo. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sinal na testa. A testa fala de quê? Projetos e pensamentos. Os seus pensamentos, a sua memória. Tá? Pode tirar essa memóriazinha de 256K tua aí. E coloca 2 pentes de 16 ou de 32, DDR5. É melhor, hein? Conselho, hein? Tire seu teu HDzinho aí, ou esse o teu SDzinho aí de 360, bota um da Kingston de 2 TB. Você vai precisar. Tá, meus amados irmãos? Memória. Aí Deus está falando o que aqui no versículo 4? 9:4. Vai lá, né? E marca só aqueles que estão orando, lendo Bíblia, congregando, participando dos eventos da igreja, participando da congregação. É isso que ele está falando? Eu sou contra isso, irmão. Eu mesmo na consagração vou voltar aí. Tá? Deus vai me abençoar. O Senhor pode, né? Mas quando o Senhor me abençoar com um novo carro, eu vou passar aí para a consagração de novo. E não é possível que fique aquela religiosidade toda depois dos meus vídeos. Quem não ouviu, eu vou falar lá. Se tiver, aí eu vou. Entendeu? Eu vou falar lá o que Deus te mandar eu falar. Mas eu tenho quase certeza que você vai chegar lá, vai estar tudo uma maravilha. Porque tudo é um aprendizado, irmão. Não interessa o que você faça de errado, desde que você abandone. Eu estava comentando com um amigo meu o negócio de Barroso. Aí eu me lembrei. Agora, esse homem, ele defendia o Barroso. Ele falava que era um homem honrado. Ele falou assim, Ricardo, olha, eu me lembro. E toda vez que eu vejo esse homem falar as mentiras que saem da boca dele, eu me arrependo de ter defendido ele. Eu falei assim, respondi para ele, nobreza da sua parte. Porque o problema não está no erro que você cometeu, e sim no abandono. É você aprender, tá? Você aprender que as coisas estão do alto e tirar as coisas que você aprendeu aqui embaixo. E você se arrepender. O teu erro em si servirá apenas como cicatriz para você não cometê-lo de novo. Você olhar para ele e não cometê-lo. Isso tem a ver com a serpente de Moisés, que é muito interessante essa passagem. Então, o problema não é você errar, irmão. É você ter a humildade de você voltar atrás, irmão. Mas o que eu vejo é pessoas querendo dobrar a aposta, querendo arrumar desculpa na própria palavra de Deus e acaba se embananando, porque ela não entra em contradição. Eu tenho uma posição privilegiada para falar isso, tá, irmão? Porque eu não entro em contradição. Então, olha só. Olha o critério, está no versículo 4, irmão. Não precisa nem ler o resto, tá? O Senhor ordenou a Ezequiel, bota uma coisa na sua cabeça, quando você quiser saber o que é santificação no sentido prático, o que é santificação? A palavra santo significa cortado e separado. Do quê? Do mundo. Cortado e separado do quê? Árvore. Porque Deus nos vê como árvores. Entendeu? Salmo 1, né? Serão como árvores plantadas junto à ribeira de águas, que é a palavra. Entendeu? E darão seus frutos na estação própria. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos?
Quando ele cura o cego lá, que muita gente fala que é de 2 vezes, não, ele abre sempre os olhos espirituais primeiro, porque ele se preocupa com o seu lado espiritual primeiro, depois o físico. Então, quando ele abre os olhos assim pela primeira vez, o cego fala, veja o homem como árvore, é como Deus te enxerga. Entendeu? Então, meus amados irmãos, você tem que saber por que ele está falando isso. Você querer saber o que é na prática, o que é santificação, cortado e separado do mundo, é isso aqui. Passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactua com todas as abominações que se acometem no meio do povo. Eu não li Apocalipse 18, que estava dizendo que Jesus, ele está falando para João. Portanto, está falando da queda da Babilônia. Ele fala assim, sai dela, povo meu. E eu não expliquei o que é Babilônia, que é a grande prostituta, que é o sistema. A imprensa faz parte do sistema, irmão. Por que eu estou falando isso, no versículo 4? Porque não adianta você orar, você ler Bíblia, você congregar, você participar de todas as coisas da igreja, meus amados irmãos. Primeiro porque os fariseus faziam isso e negavam Jesus. Eu não vou cansar de falar isso, até fixar na cabeça de vocês. Mas tem crente, igual eu falo. Tem irmãos, irmãs, que lê Bíblia, eu acredito que lê a Bíblia, que ore, até mais do que eu na oração oficial. E outra coisa, esse negócio que eu falei, que a minha oração formal é pouco eu penso em Jesus de 40 em 40 segundos, isso não é o orar sem cessar? E também não é o cumprir de Eclesiastes, que diz que tudo tem um tempo e um propósito, irmão? Eu prefiro assim, porque Deus me abençoa assim, do que ficar numa oração tipo dos judeus, vai na padaria, ora meia hora, de maneira automática. Mas a pessoa só vive na dificuldade, cara? Que isso? Tem alguma coisa errada aí. Eu estou querendo que dê esse estalo, dê esse start, dessa ignição na cabeça de vocês. Porque tem irmão que ora, lê Bíblia, participa de todos os eventos, não falta um culto, irmão. Mas você vê na postagem do irmão, usando fonte de revista Veja, G1, o Estadão é o jornal mais golpista que teve na história do Brasil. Júlio de Mesquita Filho, eu falo com todas as palavras e provo, irmão. Golpe, tudo quanto era golpe, esse Estadão estava por trás, irmão. E por que o Estadão, ele não gosta nem de Lula nem de Bolsonaro? Porque ele está do lado dos bilionários. Esses bilionários vão cair, o Donald Trump não quer saber não, irmão. Então eles estão num desespero total. Vocês têm que se separar mesmo deles. Tudo que ele falar vai te prejudicar. Irmão que lê Bíblia, irmão que ora, que não falta culto, acreditando em Rede Globo, irmãos. E Ezequiel 9 está falando aqui, não é só Rede Globo não, Record, é Veja, Estadão, Folha, é um consórcio, irmão. Conglomerado, cara. Não derrubaram agora. Tu vê alguma notícia aí nessa grande mídia que derrubaram a vacina? Agora vai falar que é mentira? Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Porque eles não cometem só a malícia de te induzir ao erro, não, e até a morte, em certos casos, não. A omissão também é um crime, ele deixar de te informar a verdade, irmãos. Então tá aqui, ó. Vou ler de novo. Passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, marca o sinal da testa, aqueles que se aborrecem e não compactuam com as abominações que se cometem no meio do povo. Sai fora do sistema, não acredita no sistema, é isso que Deus está falando. Em versículo 5, enquanto eu ouvia isso, ele disse para os outros executores, passai, pois, pela cidade, seguindo aos passos do escrivão, exterminai, sem piedade, nem compaixão dos demais, matai sem dó. Olha só, irmão, idosos, rapazes, moças, crianças, mulheres, até aniquilar todos. Todavia, não tocai em ninguém que tenha recebido o sinal da salvação. Glória a Deus. Começai, pois, a destruição pela minha própria casa. Não é isso que Pedro fala? Que o juízo começa pela própria casa de Deus, pelos próprios servos do Senhor? O juízo vai ser para todos, irmão. Mas a absolvição só vai vir para os servos. A gente passa pelo processo, mas é absolvido. Tu tá me entendendo?
Qual é o crime então, Ricardo? Então Deus está sendo injusto. Não, o crime é a gente ter a semente do pecado. Mas a absolvição vem pelo abandono do pecado e pela fé em Cristo Jesus. É isso que vocês têm que aprender. Então, começar e pôr a destruição pela nossa própria casa, o templo. Então, eles iniciaram a matança pelas autoridades que estavam em frente ao santuário. Eles ainda lhe ordenou contaminar e profanar o templo, lotai de mortos os grandes pratos, abandonar o lugar. Agora podeis ir. Eles partiram imediatamente e deram início à matança da cidade. Olha só, 6 homens mais um. 6, né? Com arma de extermínio na mão. Homens. O 7º é o tintureiro. 7º é o quê, irmão? É o dia do Shabá, é o dia do descanso. É o dia da salvação. Porque o tintureiro, que é o 7º homem, ele salva. Ele marca a sua testa. Você está salvo. Então você vai escapar da matança dos 6 homens. Só que o tintureiro de branco, ele vai na frente. E a ordem da matança, ele está falando, não poupa ninguém. Falei aqui, acabei de ler. Velho, criança. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então o homem vai na frente. Mas como é que ele vai marcar se você não tem memória? E se você passar a não se aborrecer mais com as coisas do mundo? Você começar a aceitar as coisas do mundo? Como é que fica esse negócio aí? Os homens vai... Tu tá me entendendo, irmão? Vou até aqui, irmão. Não precisa ler mais não. Até porque o vídeo chegou nos 31. Eu vou aproveitar e vou explicar porque é 4 dias. Você viu um grupo de senadores aí. Tem uma foto hoje icônica de bermuda, o astronauta de bermuda num quarto de hotel, porque eles foram para lá para resolver o tarifaço. O Donald Trump falou, inclusive o Donald Trump está na Suíça. Estão um pouco se lixando com esse grupo de senadores. E a própria reportagem do Metrópole está dizendo que a Casa Branca não vai receber esses senadores, porque eu já falei, irmão, tem um problema de interpretação de texto e tem um problema da falta de caráter. O Donald Trump mandou 2 cartas. Ele falou assim, ó, eu só vou voltar atrás na tarifa se vocês primeiro parar de perseguir politicamente o meu amigo Bolsonaro. Vocês vão ter que ter eleições limpas e vocês vão ter que soltar os presos injustamente nesse processo fajuto que eu já estou sabendo de tudo. E quem é? Você, então, Trump, a gente vai fazer isso. Eu vou negociar diretamente contigo? Não. Com o meu pupilo, Eduardo Bolsonaro. Qualquer notícia que você vê, irmão, que um grupo disso, um grupo daquilo, Geraldo Alckmin, não sei o que, é mentira de bilionários desesperados. Que eles vão perder muito dinheiro. Talvez o povão, nós aqui, que é o meu público majoritário, não vai sofrer tanto isso. Até porque eu não acredito que os bilionários vão ficar perdendo tanto dinheiro assim. Então vão arrancar, nem que seja na base da pancada, esse Alexandre de Moraes e o coisa. Mas para isso tem 4 dias. E muito provavelmente amanhã eu vou fazer um vídeo intitulado 3 dias. Mas deixe nos comentários se os irmãos aprenderam definitivamente o que é santificação real e não a religiosa. Deus abençoe a todos grandemente.